pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Ferrareto. Hoje a gente vai ter uma aula de múltiplos de um número natural. E na sequência, fica ligado que a gente vai ter também uma aula de divisores de um número natural. Eu resolvi fazer duas aulas para a gente não ficar muito tempo na frente do computador aprendendo assuntos distintos, tá? Para dar início para a nossa aula aí, gente, vamos ver assim, ó. Carolina resolveu contar as laranjas que sua mãe comprou. Para ir mais rápido, ela decidiu contá-las de 3 em 3. Então, a Carolina pegou, né? Num primeiro momento, ela não tinha laranja nenhuma. Depois, ela foi contando as laranjas. Ela começou do zero, foi pro 3. Depois, teve 6, 9, 12, 15 e assim por diante, pessoal. Repara que a sequência dos números que aparecem na imagem são os números da tabuada do 3, certo? Ali, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 e assim vai indo. Tá? Essa sequência que aparece, pessoal, ela é chamada, tá, de sequência de números naturais múltiplos de 3. Ou seja, eles são os números que aparecem na tabuada do 3 e ele é representado por aquele mzinho ali que aparece, entre parênteses, o número do qual estou buscando os múltiplos. Então, anota aí no teu caderno o que é a definição de múltiplos de um número natural. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um outro número natural. Mas o que isso quer dizer? A gente escuta isso e já começa a se escabelar, né? Bom, vamos ver aqui, ó. O que é o produto de um número? Tá? A gente tem que relembrar lá da multiplicação o quê? Pega aquele exemplo ali, ó, 6 vezes 7 igual a 42. Tu tem um fator, né? O 6 é um fator, o 7 é outro fator e o produto em si é o 42. Tá ok? Então, se o 42 é o produto, o 42 é um múltiplo de 6 e, ao mesmo tempo, o 42 é um múltiplo de 7. Porque a gente tem a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, um número, se ele é produto de 2, ele é múltiplo desses dois números. Tá? Vamos fazer agora um exemplo do que significa ser múltiplo. Né? Vamos encontrar os múltiplos de 2, de 4 e de 5. Lembra, tá? E se tu quiser anotar no teu caderno, isso também é importante, que a gente vai representar o conjunto de múltiplos de um número por m entre parênteses aquele número, ou seja, o conjunto dos múltiplos de 2 vai ser m2 para os múltiplos de 2, para o 4 vai ser m4 e para o 5 vai ser m5. Então, vamos pegar o meu quadro e vamos fazer os múltiplos de 2, 4 e 5. Então, m2 é igual. Quem é que vem primeiro? O zero. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E reticências. Fecha o parênteses aqui, tá? Vamos fazer o M4 agora. M4 é igual. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 3 pontinhos e assim vai. E o M5, que é o nosso último número ali, que ele estava perguntando. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 3 pontinhos e fecha o parênteses. Então, pessoal, anota aí, ó, no teu caderno que o primeiro múltiplo de um número natural é sempre o zero. O segundo número é o próprio número, né? Porque é ele vezes 1, ele vezes o zero dá o zero, ele vezes 1, que é o segundo, vai dar ele próprio. E a representação do conjunto de múltiplos, tu pode ver que ela se encerra com aquelas reticências ali, aqueles 3 pontinhos que eu botei lá em cima, porque o que acontece? Eu vou multiplicando infinitamente. Por mais que eu queira encontrar um múltiplo maior, sempre vai ter um múltiplo maior do que esse último que eu encontrei.
Então, quando o conjunto ele é infinito, ou seja, não vai ter fim esse conjunto, a gente bota aquela reticências no finzinho ali, que são aqueles 3 pontinhos, tá certo? Tá bom, né, gente? A gente já sabe, né? Já tem uma noção, mais ou menos, aí do que é um múltiplo, já sabe listar múltiplos, mas e agora tem uma pergunta. A gente sabe quando um número é múltiplo ou não é múltiplo de outro? A gente tem que fazer aí alguns procedimentos, tá? A gente vai ter que fazer o quê? Anota aí no teu caderno para a gente saber se um número é múltiplo de outro, a divisão entre eles tem que ser exata, ou seja, o resto dessa divisão tem que dar igual a zero, tá? Ou seja, pega o 343 ali, ó, 343. A pergunta é múltiplo de 7? A gente vai ter que pegar o 343 e dividir por 7 para descobrir, tá? Quando eu faço essa divisão, tá, ali embaixo, ó, tu vê que o resultado do resto deu zero. Então a divisão é exata e o 343 é um múltiplo de 7. Tá? Agora vamos ver se 362 é múltiplo de 7. Tá? Ó, eu fiz a divisão, deu 51, mas o resto ali embaixo sobrou 5. Então a divisão não é exata. Logo, o 362 ele não é um múltiplo de 7, porque o resto é diferente de zero. Tá bom, gente? Quase finalizando a aula aí. Vamos ver esse exercício aqui, tá? Vamos fazer primeiro a leitura do exercício. Vamos fazer a seguinte suposição. Em um dia seco, um incêndio pode destruir em média 3 árvores grandes a cada 10 minutos. Então, descreva, tá, a quantidade de árvores que serão destruídas durante 1h30 de incêndio, de modo que a sua contagem de árvores incendiadas seja atualizada a cada 10 minutos. Ok, tá? Vou pegar ali uma folhinha para a gente começar a fazer o exercício. O que acontece, pessoal? A gente tem que ver o tempo de duração do incêndio, tá? Sendo que a nossa contagem vai ser atualizada de 10 em 10 minutos e a cada 10 minutos que passam, 3 árvores queimam. Então a gente vai pegar o nosso instante zero de tempo e vai começar a botar de 10 em 10 minutos. 10 minutos, depois vai para 20 minutos, depois vai para 30 minutos, depois 40, depois 50, depois vai para os 60 minutos, deu 1 hora. 1h30 são 90 minutos. Então a gente vai ter que botar mais o 70, o 80 e o 90. Tá? Tudo bem até aqui? Porque assim, ó, aqui a gente está só contando o tempo. Aqui é em minutos, tá? Então, deixa eu pegar uma outra caneta. E vamos ver quantas árvores queimaram durante este tempo, tá? O que acontece? Num primeiro momento eu tenho 0 minuto, também não tenho nenhuma árvore queimada, então 0 árvores queimadas. Passou 10 minutos, eu tenho quantas árvores que queimaram? 3. Passou 20, eu vou ter 6. Passou 30, eu vou ter 9. Passou 40, vamos para o 12 e repara que está aparecendo só os múltiplos de 3, então o próximo 15, depois 18, depois o 21, depois o 24 e por último o 27. Ó, repara então que nos 90 minutos de incêndio queimaram 27 árvores, tá? Chegamos nas 27 árvores queimadas. E assim por diante. Ó, a nossa contagem está atualizada de 10 em 10 minutos. Tá? E a gente tem quantas árvores foram queimadas. Essa ideia de múltiplos ao longo do tempo, tá, pessoal? Isso tá nos exercícios que eu passei aí pra gente, para vocês fazerem. Então, da minha parte, tá, de múltiplos era isso. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima.